Beleza, pessoal, são 19 horas e 27 minutos. Meu nome é Edwin Rodrigues, professor aqui da disciplina de Ciências Morfofuncionais, Sistema Imunológico e Hematológico. Vou começar a aula de novo. Bora lá, compartilhando. Na última aula, nós tivemos uma aula prática, onde nós estudamos o sistema circulatório, sistema sanguíneo, células do sistema sanguíneo, vemos hemácias, plaquetas, alguns leucócitos. E agora eu vou compartilhar aqui, finalizando a unidade 1, falando de necroses importantes. Ok? Vamos lá, então. Necroses, compartilhando. Olha lá. Professor, Oi. o conteúdo da sua prova vai ser toda a unidade 1? Unidade 1 e 2. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou começar a dar aula agora. Não fica quebrando o raciocínio. Bora lá, então. Vamos começar. Esse conteúdo se encontra aqui na necrose. Eu já dei ele, tá? Só vou passar uma pincelada para a gente ir para o próximo conteúdo, que é sangue, veículo da vida. Certinho? Então, na última aula, a gente comentou sobre necrose. Eu só estou pegando um gancho, porque a última aula foi aula prática e a gente foi lá ver microscopia de células sanguíneas. Tá bom? A gente já viu tudo. A gente já viu transformação celular, lesão celular, oxigênio e necrose. Certinho? Então, dentro dessa proposta do encontro 4, unidade 1, vamos falar de necrose, morte celular. E a gente já comentou sobre a apoptose. A apoptose é a morte celular programada. E agora falaríamos sobre necrose. Certinho? Dentro da lesão celular necrótica, algumas causas podem influenciar, que é a carência de oxigênio, hipóxia, agentes físicos, como a radiação ultravioleta do sol, agentes químicos, drogas, agentes infecciosos, reações imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais. As características de lesões irreversíveis, pessoal, você tem aí, não é, a perca da integridade celular devido à ruptura da membrana. Essa é a principal característica de uma lesão celular irreversível. E aí, na morfologia da necrose, nós podemos ter aí processos enzimáticos e desnaturação proteica contribuindo para a necrose celular. Aonde você encontra aí, não é, muitas situações relevantes, não é, e achados histológicos que demonstram isso. Por exemplo, o pus é um proveniente, é uma situação clínica proveniente de uma necrose, tá? Onde você percebe claramente a perca da integridade celular e a matéria orgânica amorfa, não é, presente ali na situação clínica. Não é? Justamente isso acontece quando você tem a morte da célula, que é característico, né, a ser observado aí a cariorexia, que é a destruição da membrana celular do núcleo, a carioteca, tá bom? E a perca da integridade da membrana celular, e obviamente essa célula morreu, tá bom? Lesão necrótica. As lesões irreversíveis, você tem grave vacuolização de mitocôndrias, não é? Extenso dano da membrana celular e tumefação de lisossomos, aonde eu tenho, não é, a principal característica, que é a descontinuidade do citoplasma, a incapacidade de reverter a disfunção mitocondrial, visto que a mitocôndria é a principal organela que produz adenosina trifosfato, ou ATP, como a gente argumentou nas primeiras aulas,
Se eu tenho a incapacidade de produzir ATP, obviamente eu tenho a incapacidade de regular enzimaticamente a minha célula. Ela vai entrar em necrose. O outro caminho, como eu estava comentando, não é o grande influxo de cálcio, ok? Quando eu tenho muito cálcio no interior da célula, eu acabo ativando enzimas proteolíticas que acabam fazendo com que a célula tenha perca de metabólitos. Essas enzimas proteolíticas, elas acabam destruindo as células. Exemplo, proteases. Proteases faz o quê, pessoal? Destrói proteínas. Se destrói proteína e a célula é lipoproteica, vai destruir a célula. Então, não é interessante eu ter acúmulo de cálcio no interior da célula, não é interessante eu ter acúmulo de enzimas proteolíticas no interior da célula, não é interessante eu sofrer de uma hipóxia e essa hipóxia diminuir a produção de ATP na célula, tá bom? Isso tudo leva, obviamente, à lesão, né, de membranas, não somente plasmáticas, mas membranas das organelas citoplasmáticas. Exemplo, uma célula tem lisossomo. Lisossomo é uma organela digestiva. Se eu rompo a membrana do lisossomo, eu estou colocando no citoplasma da célula o quê? Enzimas digestivas. Então, a célula vai só ladeira abaixo. E aí, vazamento das enzimas digestivas para o citoplasma, ativação de idolases, ou seja, enzimas que consomem proteínas, digestão das enzimas do componente celular, alteração nuclear, perda da integridade celular e, obviamente, lesão irreversível, formação de pus e necrose. Os tipos de necrose podem ser necrose coagulativa, que é aquela necrose que há um endurecimento do órgão após a morte celular. Exemplo, infarto agudo do miocárdio. Pós-infarto, o coração ele sofre essa necrose que eu chamo de coagulativa, tá bom? Depois, por ação de neutrófilos, enzimas proteolíticas, começa a ter uma necrose liquefativa, ou seja, forma pus, ok? Necrose gangrenosa é quando eu já tenho um processo necrótico acompanhado de infecção bacteriana. Aí fica aquela situação de tecido gangrenado, apodrecido, principalmente por ação de bactérias anaeróbias. Vocês vão ver muito isso quando vocês estiverem tratando ali um paciente e ele estiver com a infecção numa ferida operatória, e aí você tem que abrir, não é? Por exemplo, tá imobilizado, tem uma ferida operatória, aquele negócio inflamou, pós-cirúrgico inflamado. E aí vai tirar um raio-x, você vê lá um exudato enorme, você tem que abrir aquilo ali tudo, fazer o debridamento, que é a raspagem, não é? E aí tem lugar que chega até o músculo, tem outros que chega até o osso, porque o negócio já derreteu, já virou pus, devido à ação de bactérias, que promovem feridas gangrenosas, tá bom? Então, por isso, necrose gangrenosa. Necrose caseosa. O professor não está passando nenhum slide aqui para a gente. Está tudo só na página inicial até agora. Agora, eu não sei o que possa estar acontecendo, não. E para mim está compartilhando. Deixa eu entrar no meu celular aqui e acompanhar isso. Está acontecendo isso só com essa pessoa que falou ou com todo mundo aí, pessoal? O meu também não está passando, não. Não. O meu tá do mesmo jeito. Ah, então... Aí tá difícil da aula. O slide tá no primeiro. Aí eu não consigo não, pessoal. Não dou conta mais não. 40 minutos eu não dei conta de dar uma aula. Por que que não vai funcionar? Não é? Não tá complicado esse negócio?
E, professor, o áudio também não tá muito bom. Aí o áudio não tá legal. Eu não sei o que eu Fica faço, não. cortando às vezes. O áudio tem que estar de boa. Vem pra cá, gente. O que vocês estão fazendo aí? Vem pra sala. Tem um monte de cadeira vazia aqui, ó. Uma, duas, Ninguém três. deixa, mas nós ia. Oi? É, professor, seria bom se a gente assistisse a Então, aula vem mesmo. pra cá, ué. Mas estão fazendo rodízio. Uai, sir, não pode Uai, não, hoje ué. é. Senão eu já tava aí. É, ué. Melhor aqui presente do que ausente. Vocês não estão entendendo nada aí. Eden, Vocês qual estão sala falando que que eu tô é? escutando, mas como é que eu tô falando? Vocês estão respondendo. Tô falando assim que o áudio tá, tipo, cortando. A gente Mas aí é O áudio tá- internet, né? Depois vocês pegam gravado aí. Como é que faz? Continuo no presencial ou paro para atender o online? Professor, desculpe interromper o senhor, mas eu acho que seria bom em algum momento o senhor ver com a coordenação para ver se eles conseguem, não sei se tem alguma parte que mexe especificamente com os computadores e tudo mais, mas precisa ver se eles conseguem arrumar isso logo. Porque, por exemplo, eu prefiro muito mais ir na sua aula presencial, porque, na minha opinião, quando alguém assiste sua aula no online, acaba sendo prejudicado por algum erro ou outro desse, e até porque é muito melhor de compreender o que o senhor fala presencialmente. Aí, Meu querido, mas não sou eu que resolvo isso. Eu venho aqui para dar aula. mesmo jeito que, infelizmente, a gente não tem culpa de estar passando por essa situação. Por exemplo, hoje eu queria estar presente, mas por conta de um imprevisto eu não pude ir. E, assim, é meio pai a gente acabar sendo prejudicado, do mesmo jeito que é horrível para o senhor não dar sua aula. Aí, eu acho que teria que ver com a... Não sei se a gente resolve isso, mas tinha que solucionar isso logo. Seu áudio está travando. Desculpa, mas seu áudio tá dando O que erro. que nós vamos fazer para resolver isso? Eu, sinceramente, Então, nem nós, nem os alunos, nem o senhor sabe. Aí tem que ver com o povo que mexe com isso aí, que cuida desses equipamentos e tudo mais. Porque, aqui hoje um aluno chegou me abordou no corredor. Professor, lá não tem ninguém. Aí eu falei, calma, eu tô chegando. Tava tudo escuro. É complicado. Deixa eu ver como é que vai fazer para resolver isso aqui. Compartilhar de novo. aí, trocou agora. É porque eu tirei. Ah, não, é porque tinha mudado o slide, bem na hora que você tinha tirado. Isso é porque eu sou youtuber. Mexo com YouTube. Pensa. Lá em casa funciona direitinho, meu time. E aí eu não compartilho. Eu tô observando aqui agora no computador. Agora foi. Agora foi. Esses slides o senhor manda pelo sistema? Pelo Croton? Não, esses slides são meus. Se desse, o senhor poderia, caso desse, né? Bem que o senhor poderia mandar eles para mim, que aí eu mando pro grupo da, dos alunos e a gente pode estudar um pouco com base nesses slides que o senhor passa. Porque às vezes tem uma coisinha ou outra que tem a mais no slide do senhor que não tem no livro e a gente pode estudar mais aprofundado nisso. Uhum. Eu não consigo compartilhar meus slides, não, mas vou ver o que eu faço. Fala, Natália. Natália levantou a mão. Oi. O que foi? A gente tá na faculdade, a gente não encontrou a sala. Oi? Qual que é a sala? Não tô te ouvindo, tá cortando. Ah, tá cortando.
que você queria falar? Qual é a sala? Qual que é a sala? Ah, eu tô aqui no bloco G, segundo andar. Mas eu acho que agora vai funcionar aí, o online. Bora lá então, iniciando novamente. Reclamar não é a solução, depois a gente busca a solução. Agora todo mundo tá me vendo, né? Beleza, senhor. Deixa eu só... Beleza. Pessoal, então, lesão celular, como eu ia falando aí, tipos de necrose. Tem a coagulativa, liquefativa, gangrenosa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. O que seria isso? Eu vou exemplificar uma por uma. Necrose coagulativa. Frequentemente, resultado da interrupção de sangue ocorrendo a desnaturação das proteínas, observando em órgão com circulação arterial a fim da circulação colateral, coração e rim. Tá bom? Normalmente, o órgão fica endurecido e provoca esse tipo de necrose. Olha lá. O infarto, ele não pode ser só no coração, tá? Então, todo local que tem hipóxia sofre um infarto. Nesse caso aqui, foi um infarto renal. E aonde normalmente tem um infarto, tem uma necrose de coagulação, ok? Que tem essa característica, olha, de textura firme, arquitetura básica do tecido preservada, não é? Ou seja, você percebe aqui que é um rim, né, cortado, obviamente, mas a arquitetura renal ela está preservada, porém enrijecida. Essa é uma característica da necrose de coagulação. E normalmente ela acontece por quadro de isquemia, aonde ocorre a obstrução do vaso, infiltrado inflamatório e área localizada de necrose, ou seja, um infarto renal. Tá bom? Poderia ser aqui um coração, infarto cardíaco. Poderia ser um intestino, infarto intestinal. Aonde ocorre esse tipo de lesão, não é? Ocorre, obviamente, a situação em que leva um infarto, ok? O difícil é gerenciar a gente entrando toda hora também, né? Fala, Vinícius. Você quer falar? Levantou a mão. Senhor, Oi. quer dizer, então tem infarto não é só no coração, não tem outro lugar, exatamente, tipo assim, outro tipo de órgão? Sim, pode ter infarto cardíaco, infarto renal, como você viu, não é? Depende Infarto, aí. né? Oi? Porque, no caso, a causa do infarto sem ser no coração, tipo assim, outro tipo de órgão é dado em razão de quê, por exemplo? Falta de circulação. Falta de circulação também, né? O infarto ele ocorre por causa disso. A falta de circulação leva ao infarto. Se for uma falta de circulação renal, você vai ter um infarto renal. Se for uma falta de circulação no intestino, falta de circulação no intestino, infartamento intestinal. O coração é o mais comum, que vocês conhecem aí da vida toda. Ah, morreu de quê? Morreu de infarto. Aí já pensa no coração, tá bom? Porque falta sangue no coração, principalmente pela artéria coronária obstruída, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Dentro dessa situação, quando eu vejo a necrose de coagulação, eu observo microscopicamente o enrijecimento e a perca da característica das células em volta. Não é? Olha lá, tecido preservado e o tecido necrosado, ou seja, já não tem mais núcleo nas células. Você percebe que as células aqui todas em volta têm, né, esses pontinhos roxos aqui, são os núcleos, tá? Já nessa situação onde ocorreu o infartamento, você já percebe que não tem células nucleadas, ou seja, isso daqui necrosou, tá? E endureceu, por isso, necrose de coagulação, característica dessa célula.
Agora sim, ó, infarto agudo do miocárdio. Pegou o coração e cortou ao meio, ok? Nessa situação, coração corte ao meio, houve falta, né, de circulação devido à obstrução da artéria coronária. Obviamente, esse músculo teve um sofrimento cardíaco, parou e, obviamente, esse coração necrosou. Então, infarto agudo do miocárdio também leva a uma necrose de coagulação, como eu falei. Toda necrose de coagulação vem pós-infarto, certinho? Necrose liquefativa, qual que é a característica dela? Vira pus. Liquefação enzimática do tecido necrótico, observado frequentemente no cérebro, nas glândulas suprarrenais e mucosa gástrica, onde é causada pela interrupção vascular. Também ocorre em áreas de infecção bacteriana purulenta. Zona de necrose adquire consistência mole, semifluida ou mesmo liquefeita. Olha a situação, né? Esse encéfalo aqui, na onde ocorreu a necrose liquefativa, essa parte aqui, obviamente, virou pus, tá? Como está dentro de uma calota craniana fechada e no pós-mortem foi feita autópsia e necrópsia, tá? A gente observa que a estrutura ainda preservada, mas isso aqui tudo derreteu. Transformação do tecido em a massa viscosa líquida, formação de material purulento é a principal característica da necrose liquefativa e, obviamente, pode vir por infecções bacterianas, infecções fúngicas ou pós-infarto, tá vendo? Infarto do cérebro também, professor? Sim, isquemia cerebral, acidente vascular cerebral, tá? Tudo isso acontece com a morte celular do tecido nervoso e, dessa forma, primeiro ocorre um enduramento do tecido, necrose coagulativa, depois necrose liquefativa, transformando isso em pus. Ok? Um pouquinho mais perto, aí você já começa a ver o descolamento do tecido nervoso, tá? A constituição amarelada característica do pus, certo? Necrose liquefativa. Ok? E aí agora algumas cenas fortes, não é? Pus, todo mundo sabe, quando ele está no tecido epitelial, ele é bem característico, certo? Mas quando está um abscesso, não é? Principalmente em órgãos intracavitários, como pulmão, coração, rim, encéfalo, não é? A gente vai perceber isso aqui após uma necrópsia. Né? Olha lá, necrose liquefativa, um abscesso. Isso aqui, obviamente, após um quadro de meningite, né? Então, aqui o descolamento da calota craniana e você percebe esse encéfalo tomado de secreção purulenta. Certinho? Então, a necrose liquefativa é a necrose característica do pulso. Necrose coagulativa é uma necrose característica de coagulação, então fica duro o local. Certinho? Necrose gangrenosa, como eu falei para você, a gangrena faz com que haja, não é, a ação bacteriana, ou seja, tem sempre um fungo, tem uma bactéria, não é, tem alguma situação microbiana ali provocando aquela ferida gangrenosa. O pessoal da enfermagem vai lidar muito com isso. Não é? Paciente pós-cirúrgico com efeito gangrenótico em alguma situação. Tá bom? Então, a forma de evolução da necrose resultante de ação de agentes externos sobre o tecido necrosado. E aí fica assim, ó, né? Aquelas feridas fétidas, que já virou um material apodrecido, aí, obviamente, você tem que fazer uma raspagem, que é o debridamento, retira aquilo ali tudo, faz um curativo e tenta salvar o que sobrou. Tá bom? Algumas situações, óbvio, não tem como, né? Tem que amputar, mas outras situações dá para salvar ali fazendo um raspado, um debridamento, né? Faz um enxerto, tenta recuperar a situação. Mas normalmente é provocado por, primeiro, má circulação. Isso acontece muito no diabético, né? Diabético, ele tem a característica de necrose devido à má circulação. Todo diabético sofre com isso, principalmente quando está descompensado. Uma má circulação, essa má circulação faz com que haja uma
pobre oferta de oxigênio, o tecido entra em quadro necrótico, não é? Depois que ele entra em quadro necrótico, ocorre ali as primeiras lesões, seja de pressão ou seja de qualquer outra situação, e ocorre uma infecção secundária bacteriana. Por quê? Na sua pele aí tem bactéria, assim como na minha. Fica sem tomar banho uns 3 dias para você ver o que vai acontecer. A torcida do Flamengo em peso vai pousar em cima de você. Urubu, né? Vai vir e pousar porque você está com um mau cheiro. Pelo menos umas mosquinhas, né? Tirando os exageros do professor Hélio, mas pelo menos umas mosquinhas você vai ver rodeando, porque realmente a gente sem banho, sem antisepsia, a gente vira só produto bacteriano, meu amigo. Nós somos 90% bactéria, 10% humano. Eu não acredito nisso. Porque microbiologicamente, na microscopia, você vai ver que para cada célula que você tem, 90, ou cada célula que você tem, pelo menos 9 são bactérias em volta. Tá? E, obviamente, nessa situação, quando você tem uma lesão, principalmente sendo um diabético, você vai ter dificuldade de cicatrização. E olha aí, o pezinho diabético, né, em ação. Né? E aí as bactérias aproveitam da situação para provocar uma infecção secundária e, se não tratado, gangrena. Né? E aí você vai ter uma lesão gangrenosa, que é aquela necrose liquefativa mal cheirosa que apodrece realmente a situação. Essa cena é forte, né? É um pé com os dedos todos amputados. Isso aqui já era. Pé diabético, certinho? Já foi. Você tem uma perna, já foi também. Não tem como salvar uma situação dessa. Tá? Então, normalmente essa necrose gangrenosa, se não tratado a tempo, não observado a tempo, vai resultar em amputação. É melhor perder a parte do que o todo. Então, para isso, ocorre amputação, cauterização, né, da situação. Olha lá, então. Necrose caseosa. Caseosa, pessoal, é a necrose da tuberculose. Não é? Assim denominada porque a área necrosada assume um aspecto macroscópico de massa de queijo. A pessoa nunca mais vai comer queijo. Come, do mesmo jeito, não tem problema não. Divide característica da necrose coagulativa e liquefativa, porque parece aqueles babalu. Quem já viu babalu? Né? Por fora tem a casquinha, você parte por dentro é cremoso. Necrose caseosa. Aí assume o papel de queijo, porque pus em forma de babalu parece queijo, tá bom? E as principais características é a transformação da célula necrótica em uma massa homogênea. E aí, olha lá, um pulmão tuberculoso, né? Focos de infecção tuberculose, por isso que chama tuberculose, vem de tubérculo. E o pulmão fica tomado dessas estruturas. Se comprometer muito o parênquima tecidual pulmonar, fica inviável à vida. Por isso que tosse por mais de 21 dias, febre vespertina, suor noturno, não vai pensar outra coisa, hein? Febre vespertina, suor noturno, emagrecimento, tosse por mais de 21 dias, vai procurar, meu filho, que você está tuberculoso, tá bom? Essas são as características, sinais e sintomas. E no começo não tem problema nenhum, né? O problema é deixar isso tomando conta do seu pulmão, e isso vai chegar um momento que não fica inviável à vida, tá? Não tem como salvar. Mas hoje que tem antibiótico, tem tratamento, né? Não pode deixar a situação dessa postergar por muito tempo. Qual que é a nossa grande dificuldade como profissional da saúde? O HIV positivo. Como a gente viu na aula de virologia, né? O HIV ele compromete o sistema imunológico e a pessoa fica com síndrome de imunodeficiência adquirida, porque ele não tinha, ele adquiriu. O que aconteceu? Essa pessoa pode morrer de gripe, tuberculose, candidíase, qualquer outra coisa, não é provocada aí pela imunodeficiência. Então, pulmão tuberculoso, com focos de infecção tuberculosa. E ó, quando você parte um tubérculozinho caseoso, chega e escorre um pus lá de dentro, tá bom? Ó,
tubérculo caseoso. E aqui eu faço um adendo à minha explicação, por que que o esquema terapêutico de tratamento da tuberculose vai mais de 6 meses, tem um que vai até ano, tá? Vai tomar rifampicina, pirazinamida, né? Tem uns esquemas aí que entram também outros antibióticos, e a pessoa fica tomando aquele negócio durante 6 meses. Mas na primeira semana ela já para de tossir. Essa é a dificuldade. Se eu não tenho sinal e sintoma, para que eu vou tomar antibiótico? E a pessoa diz, não, você tem que tomar antibiótico. Como que você vai conseguir convencer essa pessoa? Por que eu tenho que tomar antibiótico? Porque é o seguinte, você parou com sinais e sintomas porque o antibiótico matou o Mycobacterium tuberculose que estava em atuação, que estava no pulmão, que estava fora de um tubérculo caseoso desse aqui, ó. E aí você parou o sinal e sintoma. Mas se um tubérculo caseoso desse aqui estourar, lá dentro tem o quê? Mycobacterium tuberculose. Se não tiver antibiótico, você vai ter recidiva da doença. Então, faz o esquema terapêutico por 6 meses, porque não é possível que em 6 meses você não vai estourar todos os tubérculos caseosos que existem no seu pulmão tuberculoso. E aí, em 6 meses, faça um teste, um novo raio-x ou uma nova tomografia, tanto faz, ok? A toma é melhor para você ver com mais detalhes. E aí, faça um teste para ver se realmente tem ou não tem mais tubérculo. Se não tiver, está liberado do esquema terapêutico. Se tiver mais um tubérculozinho, posterga o tratamento por mais 6 meses, ou seja, fica 1 ano tomando antibiótico, até estourar todos os tubérculos caseosos e a pessoa voltar à normalidade. Mas se isso não acontecer, recidiva, 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 até acontecer isso aqui, ó. Virar exemplo de aula prática de patologia clínica, tá bom? Necrose caseosa. Necrose gordurosa. Aqui são as gordices da vida, né? Você vai comendo, 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 uma hora seu fígado vai explodir, parecendo um patê gorduroso, não é? Por causa da esteatose hepática. Então, liberação de enzima pancreática com autodigestão, trauma da célula gordurosa. Fígado esteatótico. A pessoa começa a ter um excesso alimentar, esse excesso alimentar vai virando um depósito de gordura no fígado, e obviamente isso vai gerar necrose gordurosa. E aí? Áreas focais de destruição gordurosa. Liberação de lipase pancreática e áreas brancas gredosas, locais de degradação do lipídio. E olha só como que fica. Lipídio e área de degradação. Todo tecido necrosado. Certinho? Ó. Necrose gordurosa. Mais um. Necrose gordurosa. Então você vê que um tecido muscular em volta muita gordura e essa parte esbranquiçada é onde já teve a necrose gordurosa. Certinho? Então, na patologia seria isso. Necrose fibrinoide, o que seria isso? Necrose por material proteico, seria isso daqui, ó. As células em volta né, o material proteico, reações imunes que envolvem parede da artéria. Lúpus eritematoso sistêmico, doenças autoimunológicas, artrite reumatoide, tudo isso gera problemas, né, onde eu vou ter aparência, né, desse tipo de necrose. Necrose gomosa, principalmente a necrose pós-sifilítica. Tá? Pessoa, quem está com sífilis, cara, começa com um cancro duro. Esse cancro duro é uma lesão no pênis ou na vagina. Aí o cara não vai no médico, passa uns 30 dias, esse negócio sara espontaneamente. Fala assim, ah, graças a Deus. Né? 30 dias depois ele nem lembra mais dos atos venéreos que levaram ele àquela lesão. 90 dias depois, começa a aparecer pereba no corpo inteiro. É o rastro cutâneo da sífilis secundária. O cara nem vai associar uma coisa com a outra, vai pensar que é mal olhado, quebrante, qualquer outra coisa, e não vai no médico.
Aí 30 dias, sara espontaneamente. E aí esse negócio, mais 30 dias pela frente, entra na fase terciária da sífilis, onde há o treponema pálido, que é a bactéria sifilítica, vai nos órgãos e sistemas causar isso aí, ó, necrose gomosa. Aí o cara tem cardiocífilis, problemas cardíacos por causa disso. Aí ele vai no médico, né? Aí vai descobrir, falou, nossa, eu tive problema com sífilis, nem sabia que eu tive esse negócio. Sabia, não é? Voltar no tempo, 3 meses atrás, você tinha um negócio lá nos Países Baixos que você escondeu todo mundo. Depois perebou a pele inteira, você não falou para ninguém. Aí a terceira fase não tem o que fazer, vai tratar, mas vai ser sequelante. Cardiocífilis, neurocífilis, pneumocífilis, insuficiência renal, entre outras coisas, que é a goma sifilítica, tá bom? E aí a boquinha, né? Com a goma sifilítica, tá bom? E aí, essa parte, né, de necrose, a gente já deu aí uma explanadazinha. Vocês viram necrose caseosa, gomosa, necrose gordurosa, necrose gomosa, gangrena e liquefativa e coagulativa. Exemplos de como elas acontecem. O que vocês precisam saber? Eu falo com riqueza de detalhes, porque daqui para frente é conhecimento construído. Para quem está no primeiro, e para quem está no segundo, e para quem está em qualquer outra coisa em salada aqui. Farmácia, fisioterapia, não é? Em salada aqui, todo mundo junto. Então, vocês vão começar a associar. O que vocês precisam entender dessa aula? O que é uma necrose gomosa? O que é uma necrose gordurosa? O que é uma necrose liquefativa? O que é uma necrose caseosa? O que é uma necrose, eu falei, coagulativa? Vocês têm que ter isso na ponta da língua. Tá? Vamos ver se vocês estão afiados? Samuel. Os alunos que falam demais professor, acaba sendo lembrado. Professor, não quero ser grosso não, mas enquanto você está explicando, eu estou comendo uma bolacha, então se eu não falar assim direito, eu posso que eu acabo mas ok, pode falar. Necrose liquefativa. Você conseguiu pegar? Acho que sim. Eu peguei mais o que cada uma causa, que nem, por exemplo, uma característica dela, a formação do pulso, Exatamente. do que uma definição assim, específica dela. Eu peguei só o que ela causa mais. Necrose liquefativa é quando forma pulso. Gilmar. Tá aí, Gilmar? Gilmar. Letícia. Tá aí, Letícia? Ó, gostei desse nome, Ionara. Você tá aí, Ionara? Uai, gente, vocês não estão me acompanhando, não? Só o Samuel? Tô, professor. Ah. Ionara, Oi. qual das necroses você gravou na cabeça? Valendo um pacote de balinha top. Pacote de balinha? É. Eu ganhei o meu então, né? Aqui parece massa de queijo, é a caseosa, não é? Tá vendo? Falou de comida e a Ionara lembrou. Ionara, é isso aí mesmo. Necrose caseosa tem aspecto de queijo, tá? Acontece em qual evento mesmo, Ionara? Você lembra? Não, professor, eu só gravei mais essa parte. Então você vai ganhar uma balinha top descascada, tá? Tá bom. Acontece na tuberculose, professor? Isso. Tuberculose. Elaine. Presente, Elaine. Eu vou agitar com o pessoal da turma aqui agora. E ele tá lá no fundo rindo. Vamos ver que você... Ele falou que hoje era aula prática.
Qual das necroses você gravou aí? Qual que é o seu nome? Luiz, qual das necroses você gravou aí, Luiz? Necrose coagulativa, liquefativa, coagulativa. Qual o evento que ela acontece? Necrose coagulativa, que o Luiz falou, pessoal que acompanha em casa aí. Vem na memória, não? Começa com IN, termina com farto. Hã? Infarto. É isso. Parabéns, Luiz. Obrigado pela resposta. Você ganhou meia balinha TOF quebrada. E você, que é uma menina participativa, como é que é seu nome? Estela? Estela, qual dos necroses você encontrou aí? Você pode explicar um pouquinho dela aqui para nós? Ué. É uma menina participativa. Pergunta para Solene depois. Para quem? Solene. Solene. Solene está presente? Ó, o Matheus quer responder também. Ele ligou o microfone. Solene. Fala aí pra gente qual dos necroses você mais identificou. Aí, ó, necrose gordurosa. Pessoal, então é isso. Vocês, eu tô fazendo esse exercício aqui para vocês sentirem um pouquinho da necessidade do que vocês têm que gravar. Que é justamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá voltando aqui, que eu tô acompanhando ao vivo agora também. Ó, esse quadrozinho aqui, ó. Tira print, marca, hashtag professor Eden Rodrigues Biomédico, né, e coloca lá, necrose coagulativa, aquela que acontece pós-infarto. Necrose liquefativa, aquela que acontece com formação de pus. Necrose gangrenosa, necrose provocada por infecção secundária bacteriana, normalmente fede e leva à amputação. Necrose caseosa, normalmente tem tubérculos e por isso está correlacionada à tuberculose. Necrose gordurosa normalmente vem após um quadro de excesso de lipídios no organismo. O principal exemplo que eu quero que vocês gravem é da esteatose hepática evoluindo. Grau 1, 2, 3, 4, 5, explodiu o fígado. A pessoa morreu de cirrose por necrose gordurosa. Tá bom? Vocês pensavam que cirrose era só alcoólica, né? Não. E fibrinoide é a necrose que acontece principalmente pós-sífilis. Tá bom, pessoal? Se eu perguntar isso aí na prova, todo mundo vai tirar 10? Então estuda para tirar 10, porque esse negócio é de graça. Agora que a gente falou um pouquinho de necrose, depois pega a aula, revisa. Oi. Estou pensando, se eu ganhar uma caixa de bombom, quem sabe eu disponibilizo o slide. Ué, professor. É o suborno. Ai, ai. Você depois distribuir. Você acha como eu consigo balinhas TOF, bombom para distribuir para os alunos? Eu não fico nada, não. Essa magreza aqui, você acha que eu como bombom? Dá tempo não, gente. Mas e aquele brigadeiro com Coca Zero? Brigadeiro é bom, é outra coisa, né? E ontem vocês viram um vestígio de brigadeiro no meu bolso. Com Coca Zero ainda. Exatamente. De vez em quando eu faço essas gordices. Bom demais. É que eu tenho uma alma gorda, pessoal. Né? Olha lá. Tecido sanguíneo. Então a gente falou de necrose, adaptação celular. Vocês estão se adaptando. Vou chegar muito próximo, não, que eu estou sem máscara. Espera aí. Vocês também nem para me avisar. Eu quero ser livre. Aí o Luiz, o professor, tirou foto, vai colocar o professor dando aula sem máscara.
Fala, Samuel. Professor, aqui é o Matheus, tá me escutando? Ô, Matheus. Então, eu levantei a mão, mas eu tô no necrose ainda. Oi? Eu levantei a mão, mas eu tava no slide da necrose ainda. Ô, fala aí, Matheus, então. Então, para mim, o que pareceu é que uma necrose pode levar a outra, tipo, começa com coagulativa, depois passa para liquefativa, é isso? Boa percepção. Normalmente acontece isso mesmo. Exemplo, o que ele falou aqui? Uma necrose pode levar a outra. Não é? Acontece o seguinte, quando você tem um infarto, você tem uma necrose coagulativa. Mas esse tecido que morreu, ele não vai ficar empedrado pro resto da vida. O que vai acontecer? Vai virar pulso. O final de tudo é virar pulso. Não é? Então, necrose coagulativa, depois evolui para liquefativa. O que acontece quando a pessoa volta do pós-mortem? Morreu, né? A pessoa está ali, ressuscitou. Fuja da luz, não pode fugir. Você está vendo a luz, você tem que ir para ela, né, gente? Mas é aquela situação. Infartou, ressuscitou e voltou com o coração mais fraco, mas voltou. Aquela parte infartada, ela vai ficar endurecida, depois liquefeita e no final vira tecido fibroso. Eu também não posso deixar um buraco no coração, porque senão vai vazar sangue. Então tem um processo de cicatrização, mas aquele tecido infartado, ele nunca mais vai servir como tecido normal. É por isso que você pode ter 10 infartos, mas a cada infarto que você volta, seu coração volta mais fraco, porque aquela parte infartada morreu e tecido muscular não regenera. É igual cicatriz. Vai ter uma cicatriz ali para tapar buraco, mas não tem função muscular, não é cardíaca. Certinho? Entendeu aí, Matheus? Entendi, professor, obrigado. Aí, como exemplo, o pé pode evoluir muito mais, né, com um diabético. Que no caso pode dar pus, depois pode dar as bactérias, né, os fungos. Pé diabético é um problema, né? Um problema de saúde pública. Porque acontece as primeiras lesões, diabético já tem uma dificuldade lascada para cicatrizar, você já viu? É por causa da hiperglicemia. E aí a microbiota normal da pele acaba invadindo esses locais que estão expostos e provocando lesões secundárias. Dessas lesões secundárias leva a gangrena, normalmente pé diabético, ferida de pressão, ou pós-cirúrgico leva a gangrena, pós-cirúrgico mal feito, né? Leva a gangrena. E aí o que acontece? Se eu não limpar essa ferida, tem lugar que tem que amputar. Então tem que ter um cuidado quase que intensivo para que não haja perca suficiente para justificar uma amputação. Certinho? Aí o que eu recomendo, o pessoal da enfermagem, dá trabalho fazer isso, dá. Você passar leito por leito, né? Vigiar paciente, troca lençol, dá banho no paciente, vira o paciente de lado, dá trabalho, mas isso vai evitar mais trabalho. Quando começar a ter que fazer curativo, troca de curativo, ainda fazer isso tudo que eu falei, é pior. Então, assim, tem trabalhos que evitam trabalho. O pessoal da fisioterapia, então, vai pegar aquele pessoal lá tudo com atrofia muscular, né, um pós-trauma de medula espinhal, ou outras situações que requerem um estímulo. Quem já assistiu aquele filme, Como Eu Era Antes de Você? Então, é uma situação crítica, que o cara está no fisioterapeuta quase 24 horas por dia. Chega um momento que tem dificuldade até de deglutição. E dependendo da situação é isso. E aí é trabalhar o estímulo, apesar de esse estímulo estar comprometido. Porque senão vai só atrofiando tudo. Certinho? Professor, Ah, não tá aparecendo nada para mim, tá tudo escuro. agora é seu celular. Deve ser.
Dá Professor. bate na tela aí que ele volta. Ou, Tá, tipo assim, a falta de oxigênio também pode levar à necrose, né? Ou não? Em tecido, oi? por exemplo. A falta de oxigênio em tecido pode levar à necrose também, ou não? Sim. Falta de oxigênio no tecido leva a necrose? Leva a necrose. Por que que leva a necrose, pessoal? Porque a falta de oxigênio leva à morte celular. Se levar à morte celular, vai levar à necrose. Quem falou, professor, aqui? Como é que é o nome? Elisângela. Fala, Elisângela. Hum. Hum. Nossa. Meu Deus. No osso. Uhum. Recuperou? Tá vendo? O tratamento intensivo reverte. O que não. Isso. É, loucura também, né? Sabe uma coisa muito boa, pessoal? Para tratar gangrena, é porque é o seguinte, quando chega naquela situação que a gente viu no slide, já está muito comprometido. Então, assim, até que você passa uma pomada, faz um curativo, faz um debridamento, leva para ozonioterapia. Ozonioterapia, o ozônio mata esse negócio, assim, quase que instantaneamente. Umas 3 sessões você já vai ver melhora significativa. É porque na época que você tratou, mas parabéns, recuperou. Tratamento intensivo também funciona. Mas tem casos que já está desenganado. Você manda para a ozonoterapia, o trem volta. Então, a ozonoterapia é muito eficaz nessa situação. Porque o ozônio ele é bactericida, ele promove a circulação e é O3. Então, ele tem a ação bactericida, mas quando ele bate lá, ele transforma também em oxigênio, revitaliza o tecido que está com hipóxia, tá? Então, tem casos, assim, fantásticos de recuperação por ozônio. Beleza, pessoal? Mais alguma perguntinha? Hipóxia seria o quê mesmo? Hipóxia é a carência de oxigênio. Ah, beleza. Beleza? Professor. Ó. Vamos lá, então. Tô vendo que você está com muita dúvida. Hoje a gente já teve uns perrengues. Espero melhoras. Não vou avançar no novo conteúdo, não. No entanto, a gente vai responder essas perguntas e dúvidas. E aí, ciências morfofuncionais. Vamos entrar lá no seu ambiente virtual, ó. É bom que o pessoal do primeiro período aprende aí também. Ó, lá no seu ambiente virtual tem o primeiro encontro e já abre no livro didático. Aí tem essa versão digital, eu particularmente não gosto dela não. E a versão livro para impressão. Ó, vou clicar aqui para gente dar uma olhadinha.
eu ampliar aqui, ó. Agora ficou bom, é ou não é? Olha lá, seu livro de ciências morfofuncionais. Aí você dá uma lidinha lá, ó. Unidade 1. Faz a maratona nesse final de semana. Transformação celular e processo metabólico. Cara, até a unidade que a gente viu hoje, você não vai ler mais que 40 páginas. Isso aqui você lê numa sentada no vaso, né? Olha só. Tá fazendo nada, pega ali o celular, ou tá fazendo alguma coisa, pega lá, vai dar uma lidinha. Então, transformação celular, lesão celular, oxigênio, molécula da vida e necrose. A gente já falou sobre isso. E aí pega lá, ó, unidade 1. Toda vez que você lê cada unidade, adaptação celular, vai falar aqui um estudo de caso, depois vai falar sobre adaptação celular. Olha lá. Fala, 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 fala. Aí chegou no final. Número 1. Nossos órgãos reagem harmonicamente e de forma integrada diante de condições que o organismo enfrenta. Para que isso ocorra, todas as células do organismo mantêm uma condição interna constante. Esse fenômeno é denominado de... A gente fez isso na primeira aula. Homeostasia celular. Letra C. Número 2. Durante a vida sofremos vários estímulos internos e externos que resultam em respostas adaptativas das células. Quais são essas adaptações celulares que a gente estudou, pessoal? Atrofia, hipertrofia, hiperplasia celular e metaplasia. Letra B. Uma das adaptações celulares ocorre a diminuição do tamanho celular. O que diminui? Hipertrofia ou atrofia? Atrofia. Então, hipotrofia, não tem essa palavra. Então, vamos continuar lendo. Pela perca de função da substância celular. Ah, agora tem. Assinala a alternativa que tem perca da função e substância celular. Então, diminuição do tamanho é atrofia. Mas quando perde a função, é o que, pessoal? Apoptose. Morte celular programada. Tá? Evoluiu o tamanho, perdeu a função, vai morrer. Tá? A hipertrofia geralmente é causada por uma exigência maior da demanda funcional da célula por estimulação hormonal. Ou um ou outro. Ou você vai ter um estímulo maior, atividade física, exercício para hipertrofiar seu cérebro, senão vai atrofiar, viu? Cuidado. E estímulo hormonal. Tem gente que quer fazer isso por hormônio, aí fica tomando anabolizante, morre. Então, faça a coisa certa. A menos que pessoal da fisioterapia e enfermagem vai tratar paciente com perca óssea e muscular. Aí o que você tem que fazer? Hormônio nessa vida. Não adianta, vai para academia. O bicho tá lá, não tá aguentando nada, tá atrofiado, o que você vai fazer? Aí você injeta o hormônio, dá uma melhorada nele, aí sim, vai fazendo a fisioterapiazinha, vai melhorando, aos poucos, tá? Então, nesse caso, a hipertrofia tá falando Tá sem áudio.
Voltou. Ressuscitou. Eric levantou a mão, fala, Eric. Vinícius levantou a mão, fala, Vinícius. Aí, ó. Então, hipertrofia é isso, é um aumento do tamanho da célula que resulta no aumento do tamanho do órgão. Diferente de hiperplasia. Vocês confundem muito isso. Qual que é a diferença de hipertrofia para hiperplasia? Os dois resultam no tamanho do órgão aumentado. Porém, a hipertrofia é o tamanho, o aumento do volume orgânico mensurado pelo aumento do volume celular. A célula aumenta de tamanho, automaticamente o órgão aumenta de tamanho. A hiperplasia é um tamanho aumentado do órgão mensurado pelo tamanho da quantidade de células. Hiperplasia mamária, para que haja lactação para amamentação. É uma hiperplasia benigna. Aumenta o número de células, aumenta a produção de leite. Hiperplasia maligna, hiperplasia de próstata. Aumenta a próstata por causa de processo carcinogênico. Tá bom? A metaplasia ocorre geralmente por uma irrigação ou irritação. Espera aí, vou desembaçar os olhos. A metaplasia ocorre geralmente por uma irritação local, por exemplo, das vias respiratórias. A gente falou de fumaça de cigarro em umas 2 aulas, para exemplificar isso aqui. Quando acontece uma irritação crônica causada pelo fumo, o seu epitélio pseudoestratificado ciliado se transforma em epitélio escamoso. É o que acontece no pulmão do fumante. O pulmão não foi feito para fumar. Mas tem gente que fuma. E aí? Vai acontecer a substituição do epitélio pseudoestratificado ciliado em epitélio escamoso. Desta forma, qual das alternativas abaixo está correta na descrição da metaplasia? Vamos lá, quem acertar isso aí vai ganhar um abraço, professor, de longe. Letra E. Quero seu abraço, professor. É a letra A. Replicação e diferenciação celular. Não, não é letra A, não. Então eu errei. Letra E. Letra E, transformação de uma célula ou tecido em outro, característica diferente. Isso é metaplasia. Eu transformei um tecido epitelial, ciliado, devido à ação da fumaça do cigarro em um tecido epitelial escamoso de pele. Então, o tecido da sua traqueia foi substituído por tecido epitelial escamoso. Porque isso aqui aguenta a fumaça do churrasco, da churrasqueira, né? Do dia a dia. Agora, o seu pulmão, não. Tá bom? Isso é metaplasia, transformação de uma célula ou tecido em outro com características diferenciadas. Quer dizer, é a substituição do tecido, então, professor, é? É, né? Oi? A substituição do tecido, né? Exatamente. Então. Número 6. Peraí. Tem um que tá que entra, mas não entra. Ó. É o Gilmar Mendes. Ei, Gilmar Mendes. Nas lesões celulares, as respostas, quando são nocivas... Ô, Gilmar. Estabilizou aí, Gilmar? Você tá com queda? Nas lesões celulares, as respostas... Não é possível que é o Gilmar, velho. Deixa o Gilmar quieto aí. Nas lesões celulares, as respostas, quando são nocivas,
podem significar morte celular. Que pode seguir duas vias, a via da necrose ou da apoptose. A primeira via da necrose, sempre patológica, você viu, tem alguma coisa que leva à morte. Enquanto que a segunda, a apoptose, pode acontecer em processos fisiológicos normais, amamentação, engorda, ou emagrecimento, perdão. Descreva a diferença dos mecanismos de morte celular entre necrose e apoptose. Necrose, a morte da célula faz com que a célula perca citoplasma, membrana citoplasmática, núcleo vira pulso, derrete e acabou. Era uma vez. Apoptose, involução da célula com um propósito definido. Tá? Apoptose é isso. Apoptose seria isso. Cara, não é que é o Gilmar de novo? Eu admiti ele pelo celular aqui. Agora tem a Rávila também. As respostas celulares podem ser a transformação temporária da célula ou o desenvolvimento de uma lesão irreversível. As agressões mais intensas ou prolongadas podem levar às alterações celulares reversíveis. Quando o estímulo agressor é retirado e as células retornam ao seu estado normal, o funcionamento e morfologicamente o acaso do estímulo agressor seja mais prolongado, ocorre a lesão celular irreversível. E com o tempo a célula não pode mais se recuperar, culminando em morte celular. Descreva as causas mais comuns de lesões celulares, que a gente viu hoje. Quais são as causas mais comuns de lesão celular? Agente físico, químico, biológico, são as causas mais comuns de lesão celular. Agente físico, sol, radiação ultravioleta, não é? Radiação ionizante, você fica lá tomando... Trabalha no setor de radiologia do hospital. Cara, você tem que ter férias. Vai chegar um momento que você está tão radioativo que você precisa de férias, senão você vai morrer. Já viu que as férias desse pessoal duram 6 meses, 1 ano, dependendo da intoxicação? E tem as férias normais. Oi? Não entendi. Vacina? Mas só se for a Coronavac, né? Para ter lesão celular. Tá bom? Então... mas eu estava me referindo à autoimunidade. Reações imunológicas por autoimunidade. Lúpus eritematoso sistêmico, diabetes autoimune, gastrite autoimune, tudo leva a lesão. Tá? As causas mais comuns, então, são essas: físicas, microbiológicas, químicas e tem mais. Aí vocês lêem o livro lá e faz, tá bom? Número 2, olha, seção 2 a gente falou de lesão celular. De novo, professor, esse negócio. Aí vai falar aqui de infarto, como que ocorre o infarto, aquele processo do cálcio, tá tudo aqui, ó, no seu livro, tá? Uso de drogas. Aí chega novamente, ó, esteatose hepática, vai falar sobre ela. Aí chega aqui. Entre os principais fatores etiológicos de lesão celular, destaca-se a hipoxemia. O que é hipoxemia? Baixa oferta de oxigênio. É o principal fator de lesão celular, além do físico, químico, microbiológico e imunológico que a gente falou. A hipóxia leva a isso. Qual das alternativas descreve esse processo? Letra C, de construtividade. Redução do fluxo sanguíneo no tecido. Isso é uma hipoxemia. Está claro isso na mente de vocês?
Pessoal que nos acompanha em casa aí, tá claro? Sim. Número 2. Assinale a alternativa correta na definição de anomalia genética. O que é uma anomalia genética? Defeito no gene durante o processo de mitose celular. Então, é a única que fala de defeito genético aí. Letra A. Assinale a alternativa correta na descrição da patogenia do mecanismo de lesão celular pelo estresse oxidativo. Qual que é a patogenia que leva a um estresse oxidativo da célula? Acúmulo de lipídios? Acúmulo de lipídios seria uma coisa gordurosa. Acúmulo de água seria degeneração hidrópica, que a gente viu na aula passada. Acúmulo de lipídios, degeneração gordurosa. Acúmulo de gordura, degeneração gordurosa. Acúmulo de radicais livres no interior da célula, estresse oxidativo. Letra B. Quatro. Assinale a alternativa correta na definição da patologia que apresenta o acúmulo de triglicerídeos no interior da célula. Triglicerídeo é um nome bonito para falar banha, toucinho, bacon, tá? E aí, triglicerídeos, acúmulo de triglicerídeos. Agora que você sabe desse conceito, assinale a alternativa correta na definição da patologia que apresenta acúmulo de banha no interior da célula. Acidente vascular encefálico, anemia, diverticulite, esteatose ou hemorragia? Qual que é, pessoal? Letra A. Esteatose. Esteatose é a adaptação do fígado gorduroso. Você não morreu de necrose gordurosa ainda. Você só está com o fígado parecendo uma mesa. Já viu aquelas pessoas que têm a barriga que tá para colocar assim? Eu já fui assim. Você senta, aí a barriga dobra, dá para você colocar um pratinho de azeitona, uma cervejinha do lado, esse fígado esteatótico, tá bom? É aquela barriga alta. Hoje tem essa barriga de chope aqui, né? Só sobrou isso. Mas, fígado esteatótico. Barriga alta. Pessoal, 9h40 tem que, 8h40 tem que fazer vocês sorrirem. Em qual dos fatores etiológicos de lesão celular se enquadra o excesso de alimentos hipercalóricos? Trauma mecânico, desequilíbrio nutricional, né, pessoal? Mas é tão bom, né? De vez em quando a gente fazer um desequilíbrio nutricional, é ou não é? Vai lá, senta assistindo um filme, aí você coloca batata frita de um lado, pipoca do outro, chocolate na frente, coca zero para aliviar o cérebro, tem que ser zero. Tá? É bom demais. Esse pessoal que está em casa tá tudo comendo pipoca e assistindo o professor, certeza. Quem tá jantando aí, pessoal? Fala sério. Seja verdadeiro. Tô só no pão com ovo. Aí, é bom demais, é pão com ovo, carboidrato com proteína, equilibrado. No caso das lesões por ausência de oxigênio ou hipóxia, ocorre redução do processo de respiração oxidativa aeróbica na célula. E trata de uma das causas mais comuns e importantes das lesões celulares. Descreva os principais fatores que levam à hipoxemia. Pessoal, os principais fatores que levam à hipoxemia é obstrução de vasos sanguíneos. Isso leva à hipoxemia. Tá? Se está obstruído o vaso, como que eu vou ofertar sangue? Se eu não oferto sangue, como que eu oferto oxigênio? Se é o sangue que transporta oxigênio e CO2, hipoxemia. Agora, como que ocorre a obstrução do vaso? Excesso de mau colesterol. LDL colesterol obstrui vaso sanguíneo e é onde a pessoa vai, né,
cada vez mais tendo oferta reduzida de oxigênio no músculo cardíaco, no intestino. Não pensem vocês que as placas de ateroma que obstruem vasos ocorrem só na artéria coronária. Pode ocorrer na carótida, levando à isquemia cerebral. Já viu aquela história de AVC isquêmico e AVC hemorrágico? O AVC isquêmico ou hemorrágico é quando explode o vaso sanguíneo lá dentro, hemorrágico. Isquêmico é quando falta sangue. Mas por quê? Obstruiu algum vaso, principalmente as carótidas. Aí chega aquele cara lá no hospital, tô com a minha carótida 75% obstruída. Ele tá falando com você, de repente, ele começa a sofrer AVC isquêmico na sua frente. Tá? Desmaia. Por quê? Se eu não nutrir o oxigênio no tecido nervoso, eu vou entrar num estado de choque e desliga. Tá? Isso pode ocorrer no intestino. Infartamento intestinal, através da obstrução da artéria mesentérica, que irriga o intestino. Ou das artérias renais, que irrigam o rim. Infarto renal. Tá? Então, as principais causas, os principais fatores. Excesso de LDL colesterol, provocando obstrução dos vasos sanguíneos. Para você não escrever excesso de banha, né? E fala uma coisa mais bonita. Fala. Professor, isso tem a ver com trombose também? Trombose é coagulação. Mas também a coagulação é a última fase do infarto. Não é? Primeiro obstrui, depois coagula. Certo? Valeu. A esteatose, situação clínica em que ocorre acúmulo de triglicerídeos no interior do órgão, é observada principalmente no fígado devido à sua reação com o metabolismo dos lipídios, mas também pode desenvolver no coração, rim e músculos. Descreva as causas mais comuns da esteatose. Excesso alimentar. Tá? Leva à esteatose. Tá bom? Unidade 3. Olha lá então. A artéria coronária obstruída por uma placa de ateroma, impedindo o fluxo sanguíneo, necrosando essa região. Fica pobre com oxigênio, infarto dessa região. Se for uma região vasta, né, esse coração não volta. Então, o que determina a pessoa voltar ou não do infarto é onde essa placa de ateroma se forma na artéria coronária. Se for só na pontinha, provavelmente a pessoa volta. Mas tem umas que formam bem aqui, cara. Aí, toda essa extensão aqui é lesionada, aí é difícil de voltar, né? E tem situação que você pensa que não é só a pessoa, né? Ah, não sei o que, olha para a pessoa magrinha. Se ela tiver hipercolesterolemia familiar de cunho genético, essa pessoa está formando placa de ateroma e nem sabe. Então, o que vai revelar isso para você? Exame periódico. Então, não é porque o fato da pessoa é obesa, vai morrer do coração. Não, nada a ver. Tem uns obesos aí que tá muito mais saudável que uns magrelos, igual eu. Não é? Por quê? Vai formando placa de ateroma por excesso de colesterol de cunho genético. Pode viver de alface, meu querido, você vai ter colesterol alto. Você vai precisar de fazer um acompanhamento nutricional, exercício físico e dieta. Tá bom? Mais exercícios aqui. Qual das alternativas descreve o processo de anóxia? Se hipóxia é pouco oxigênio, anóxia é o que, pessoal? Ausência completa de oxigênio.
Então, ausência de oxigênio no tecido. Isso é anóxia. Qual das alternativas descreve o processo de hipoxemia? Trauma mecânico, choque elétrico, redução do fluxo sanguíneo, ausência de oxigênio ou lesão irreversível? Qual? Letra C. Redução do fluxo sanguíneo. Parabéns. 3. Assinale a alternativa correta na definição de lesão celular irreversível. Lesão celular irreversível é aquela que não tem volta. Não é uma adaptação celular. Adaptação celular você pode voltar a célula. Dano temporário? Não. Isso é adaptação. Lesão que leva à morte? Letra B. 4. Assinale a alternativa correta na descrição da patogenia do mecanismo de lesão celular pela degeneração hidrópica. Degeneração hidrópica é quando a célula incha e fica cheia de água. Tá? Acúmulo de água no interior da célula. Letra B, de bondade. 5. Assinale a alternativa correta na definição de adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato a gente viu que é a molécula que é responsável por armazenar energia. Então, letra E, de Éden. Tá? Professor Éden. 6. A lesão celular pode ser reversível ou irreversível. Com base em seus estudos sobre lesão celular, descreva o processo de lesão celular irreversível. É aquele processo que leva à morte celular por necrose. O que a gente estudou na aula de hoje. É irreversível. Você vai ressuscitar um pus. Você vai ressuscitar uma necrose gordurosa, uma necrose caseosa, uma necrose tumefativa, que é a coagulativa? Não vai. Então, é isso aí. Qual o papel do cálcio na lesão celular? Falei na aula de hoje. Quem se lembra? Cálcio ativa enzimas proteolíticas no interior da célula. Ele não pode ficar lá. O músculo, ele precisa do cálcio para contrair? Precisa, mas o cálcio não pode continuar no músculo. Então, o que acontece? O cálcio entra, promove contração muscular e o cálcio sai com gasto de energia. Quando ocorre baixa produção de ATP por hipóxia, o cálcio entra e não tem energia para voltar. Ele continua lá no músculo. Acumulando no músculo, ele vai liberando enzimas, ou ativando, perdão, enzimas proteolíticas que destroem o músculo, levando a lesão irreversível. Necrose coagulativa, depois liquefativa pós-infarto. Isso tudo está descrito aqui, ó. Está lá no seu livro. Quer ver? Aqui, ó. Depois você dá uma lidinha lá. Certo? E aí, a última lição, os últimos exercícios, seção 1.4 aí. Vai falar mais um pouquinho, vai falar do cálcio, olha aqui de novo, tá? A situação do cálcio explicando item por item. Aqui com riqueza de detalhes, tá? E aí vai falar de uma por uma das necroses que a gente viu na aula de hoje. Qual das alternativas descreve o processo de necrose por coagulação? Agora é com vocês. Letra C? Não? Qual das alternativas? Infarto. Qual? Letra A. Letra A. Forma do tecido é mantida íntegra por alguns dias com textura firme. É o que a gente viu. A desnaturação das enzimas retardando a proteólise do tecido morto.
o negócio fica enrijecido. Já viu a pessoa quando acaba de morrer, ela fica dura ou fica mole? Não, gente, acabou de morrer, tá quentinha ainda, tá mole. Pegadinha, hein? Passou um pouquinho, ela endurece do jeito que ela tá. E fica ali por muito tempo até necrose liquefativa entrar em ação. Tá bom? Então tem situação pós-mortem que para você retirar a pessoa da posição é muito complicado. Não é? O pessoal da enfermagem, às vezes o paciente morreu ali no plantão. Normalmente o TI já é refrigerado assim, ó. O paciente fica lá só com aquela telinha por cima, né? Quando tem. Então, às vezes ele morre, ele já vai endurecendo naquela posição. É para levar para a capelinha, chamar a funerária, já dá trabalho. Né? Então, enrijece, fica muito firme, necrose coagulativa. Ainda bem que tem essa necrose, né? Porque senão não ia ter nem velório. Pensa, você morrer e virar pulso. Não dá. Qual das alternativas descreve o processo de necrose por liquefação? Vamos ver se vocês estão afiados aí. A Solange está aqui presente, sabe tudo. Fala aí, Solange. Solange está tomando um detox. Você está aí mesmo, Solange? Qual das alternativas? Tá tudo escuro aqui no meu e eu não tô vendo é nada. Que isso, hein, Solange? Tô só ouvindo, viu? Hoje eu tô participando, tô só ouvindo aqui. Então relaxa aí. Fala com a letra B, Solange. Fala com a letra B, confia. Letra B, está certo disso? Posso perguntar? Qual das alternativas descreve o processo de necrose por liquefação? Letra A. A forma do tecido é mantida íntegra, a gente viu que não. Letra B. Digestão imediata das células mortas por enzima digestiva, o que resulta numa área líquida. Olha só a deixa, hein? Área líquida devido ao acúmulo de exudato inflamatório. Letra B, valeu quem falou aí. O povo aqui está pedindo, pelo amor de Deus, acaba a aula, professor. Não. Eu vou terminar agora, eu vou até o final. 3. Qual das alternativas descreve o processo de necrose por gangrena? Qual das alternativas descreve o processo de necrose por gangrena? Letra D? Letra D. O ferimento causado por agente externo ocorre geralmente na extremidade do corpo em locais que sofrem isquemia. Tá? É a melhorzinha que tem aí, certo? 4. Necrose caseosa. Quem se lembra da necrose caseosa aqui na sala? A Estela fica conversando aqui na sala. É a letra C, professor. Letra C. Aí, ó, letra C. A Estela falou que é letra C. Vamos ver se é isso mesmo. Necrose caseosa é tuberculose. Procura a palavra tuberculose que dá certo. O Luiz falou que vai responder essa aqui. Necrose gomosa. Qual que é a alternativa aí, Luiz? O que você sabe da necrose gomosa? Ué. Você estava aqui o tempo todo. Necrose gomosa. Oi? Não. Então vem aqui ler. Você não está enxergando, vem aqui ler.
Necrose gomosa, pessoal. Deixa eu dar uma dica aqui. Letra E. Necrose gomosa. O que vocês lembram disso aqui, ó? Essa língua que de vez em quando você passa a língua nela. Olha, ué. Você pediu para abrir a boca, você viu? Cuidado, cuidado. Alguém falou aí, ó. Isso, sífilis. Procura a palavra sífilis. Letra E. A penúltima. Descreva quais as alterações que ocorrem no ambiente intracelular para que se identifique a necrose. Como que você identifica a necrose numa célula, criatura? Quais as alterações celulares? Falta de nucleotídeo. Hã? Falta de? Núcleo. Falta de núcleo, o que mais? A membrana celular fica íntegra ou não? A membrana celular se dissolve e vai para sanguínea? Então a membrana celular se desfaz, perca da integridade da membrana, perca de núcleo, perca de organela citoplasmática, derrete tudo. Tá? Então estas são as alterações promovidas pela necrose. Qual é o papel da bomba de sódio e potássio na função celular? Agora eu peguei vocês. Eu falei isso na aula 2. Papel da função da bomba de sódio e potássio na função celular. Bomba de sódio e potássio. Joga sódio para fora, potássio para dentro. Conta o gradiente de concentração. Deslocamento de impulso nervoso. Tá? Depende do deslocamento de sódio e potássio. Aqueles negocinhos que você fica vendo que você acha bonitinho. Pip, pip. O monitor cardíaco é por causa do deslocamento de sódio e potássio que promove potencial de eletronegatividade lá nos eletrodos e você consegue monitorar o batimento cardíaco. Tá bom? Então, o papel da bomba de sódio e potássio na função celular é garantir que o sódio fique fora da célula, porque quando o sódio fica dentro da célula, ele atrai água para o interior celular, levando a célula à necrose por água, excesso de água. Necrose tumefativa, incha, tá bom? Então, o papel da função da bomba de sódio e potássio é garantir que o sódio fique fora da célula e não dentro dela. Porque se o sódio ficar dentro da célula, ela morre por excesso de água por osmose. Pensa na osmose. É a passagem da água para o meio hipertônico. Então, se tiver muito sódio dentro da célula, a água começa a entrar dentro da célula, cara. Então, tem que pegar o sódio e colocar para fora. Aí você bebe refrigerante, comida salgada e refrigerante por cima. Tá tudo certo, sódio e potássio. Se você não tiver uma boa função renal, vai começar a inchar. Porque o rim joga para fora o excesso de sódio e potássio. E aí aquelas pessoas que têm a função renal comprometida são aquelas pessoas que começam a inchar a perna. Então, chega no final do dia, você bota o dedinho na perna assim, tá tudo inchado. Função renal ainda não está totalmente comprometida, mas está começando. Isso é excesso de íons, excesso de sal, que vai promovendo acúmulo de água. Próximo passo, hipertensão arterial, arrebenta mais ainda o rim e o negócio só vai ladeira abaixo. Então tem que procurar uma forma de reverter isso aí. Então o papel da bomba de sódio e potássio é garantir que o sódio fique fora da célula para impedir que a água entre dentro e exploda essa célula de excesso de água. Olha só, resolvi todas as questões do livro da unidade 1
Na unidade 2, semana que vem, a gente vai passar por tecido sanguíneo. E como eu ia começar ela nessa aula de hoje, eu vou fazer sessão 2.1 e 2.2 na aula que vem. Tá bom? Porque aí eu consigo colocar o negócio tudo certinho. Sangue, veículo da vida, e depois eu entro para falar um pouquinho mais de sangue. Daqui para frente é só sangue. Tá bom? Tá certo, pessoal. Vou agradecendo aqui a presença de todos vocês. Solange, Gabriela, Rebeca, Samuel, Jennifer e todos os demais nas pessoas aqui representadas. Agradeço a presença de todos. Semana que vem nos vemos. Espero melhoras e até lá. Professor, Oi. eu queria saber se tem como alguém me colocar no grupo para eu poder estar acompanhando as coisas que vão mandando da matéria. Eu também. Pessoal, o link do grupo, pega lá e manda pro pessoal que tá pedindo aí, ó. Amanda, fala, Amanda. Eu tenho. É só para me colocar no grupo mesmo. Uhum. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galera. Professor, boa noite. Link do grupo? Eden, Oi, eu não vejo esse negócio, não. Deixa eu ver aqui. eu vi que tá, de vez em quando tem aula prática, né? De vez em quando tem. Então, é porque eu sou de Pirenópolis. Aí eu não sei se você avisa com um pouquinho de antecedência antes no grupo. Porque se possível avisar, porque eu tenho que ver se eu consigo uma van para me levar. Não entendi. Cortou o áudio. É porque se tiver como avisar um dia antes ou mais cedo, porque eu tenho que ver se eu consigo arrumar uma van para me levar. Ah, não, eu já avisei as datas, já disponibilizei. Já? Então eu vou dar uma olhada no grupo, então. Tá bom. Obrigada. E para quem não tá no grupo? Jennifer. Pessoal, quem não tem grupo aí, manda um recadinho pro professor. Professor, lembra de mim. Anota meu número aí. O grupo lá fica tipo trancado, não fica? Fica. Então eu tenho ele, então. Vou mandar aqui o link no grupo. Quem tiver um colega que quiser compartilhar. E o que eu fiz aqui? Cara, deixa eu sair daqui primeiro. Agora vai. É aquele Teams lá que tava me ferrando. CMF e H. Agora vai. Tá vendo? Só mandei lá no grupo. O link do grupo. Agora, deixa eu mandar para essa pessoa que está desesperada, procurando a aula aqui até agora. Pode sair, professor? Pode. Ok, então, boa noite, falou. Só Elisângela.